Sabe aquela sensação? Quem gerencia campanhas de Google Ads com certeza já passou por isso. A gente faz uma alteração pequena, esperando melhorar alguma coisinha e, de repente, tudo parece sair do controle. Aquela campanha que estava indo super bem começa a patinar. Pois é. A pergunta que não quer calar é essa. Por que uma campanha que estava funcionando, sabe, redondinha, de repente parece desmoronar depois de um ajuste que parecia totalmente inofensivo? É exatamente esse mistério que a gente vai desvendar aqui. Então, vamos lá. A chave para entender esse comportamento todo está numa analogia bem simples, mas que, olha, é poderosa. Vamos pensar no algoritmo do Google Ads não como um código frio, mas como um caderno mágico. Um caderno que anota absolutamente tudo. E o que esse caderno anota, afinal? Basicamente, cada interação. Quando alguém clica no anúncio, quanto tempo essa pessoa passa no site, se ela compra alguma coisa, ou até se ela simplesmente ignora o anúncio e continua rolando a página. Cada uma dessas ações vira um registro, uma anotação nesse caderno, que vai construindo um histórico de aprendizado gigantesco. Ok, com essa ideia do caderno em mente, vamos ver como ele reage ao primeiro tipo de alteração, aquelas que a gente faz no dia a dia, as pequenas. E o que seria uma mudança pequena? Bom, coisas como aumentar ou diminuir só um pouquinho o lance de uma palavra-chave, ou talvez pausar uma única palavra que não está performando tão bem. São aqueles ajustes bem pontuais, sabe? E aqui está o pulo do gato. Para essas pequenas mudanças, o algoritmo não se desespera. O caderno mágico dele continua praticamente o mesmo. Ele aproveita todo aquele conhecimento que já acumulou e basicamente só faz uma anotação ali no cantinho da página para registrar o que mudou. O impacto no geral é mínimo. Certo. Isso foi para um ajuste pequeno. Mas e quando a mudança é um pouco mais significativa? Aí a gente entra no segundo nível e vamos ver como o caderno reage. Aqui a gente já está falando de algo como reescrever o texto de um anúncio, o criativo, ou então dar uma ajustada no público que a gente quer alcançar. Não é uma mudança radical, mas com certeza é mais do que um simples ajuste de lance. E o que acontece nesse caso? O caderno não é jogado fora, de jeito nenhum. Ele ainda lembra de todo o histórico de sucesso. Mas é como se ele virasse uma página e pensasse, opa, peraí, deixa eu observar isso aqui de novo com mais atenção para ver se essa nova ideia funciona melhor do que a antiga. E é exatamente aí que a gente começa a ver a volatilidade. A campanha pode gastar um pouco mais, os resultados começam a oscilar. Por quê? Porque o algoritmo entrou num estado de reaprendizado. Ele está testando essa nova variável e comparando com tudo que ele já conhecia. Agora sim, chegamos ao nível de maior impacto, o que realmente mexe com a estrutura de tudo. As grandes mudanças, aquelas que causam uma reação, digamos, bem mais drástica do algoritmo. Pensa só, trocar completamente o público-alvo, ou mudar a estratégia de lances, de maximizar cliques para maximizar conversões, ou até alterar o objetivo principal da campanha. São mudanças estruturais mesmo. E o ponto crucial aqui é o seguinte: quando uma mudança desse tamanho acontece, é como se a gente entregasse para o Google um caderno novo, em branco. O caderno antigo, com todo aquele histórico valioso, é arquivado. Ele não é esquecido, mas para essa nova configuração, bom, o aprendizado começa do zero. Esse processo tem até nome oficial, né? É a famosa fase de aprendizagem. Depois de uma mudança grande, o algoritmo entra nesse modo. Ele começa a testar tudo de forma bem mais agressiva para coletar o máximo de dados novos o mais rápido possível. Com o tempo, conforme o caderno novo vai sendo preenchido, o desempenho começa aos poucos a se estabilizar. Então, para a gente amarrar tudo isso, a lógica fica bem clara, né? Uma mudança pequena é só uma anotação, com impacto mínimo. Uma mudança média leva a uma reavaliação, a uma flutuação temporária. Agora, uma mudança grande, aí sim, ele pega um caderno novo e ativa a fase de aprendizagem completa. Olha, e para essa ideia ficar ainda mais sólida, tem outra analogia que ajuda bastante a gente a entender a lógica do algoritmo. O algoritmo não funciona como uma planilha, onde se a gente muda um número, tudo se recalcula na hora. Não, ele se parece muito mais com um professor. Pensa bem, se um aluno muda uma palavrinha numa redação, o professor só ajusta a nota ali. Agora, se o aluno entrega uma redação completamente nova, aí o professor precisa ler tudo de novo, do zero, para poder dar uma nota. É uma lógica que depende do contexto. Então, no fim das contas, o que a gente precisa levar de mais importante daqui? É que o algoritmo está sempre numa espécie de dança constante. Ele tenta equilibrar todo o conhecimento que ele já acumulou com os novos testes que são necessários para validar as mudanças que a gente faz. E tudo isso leva a gente a uma pergunta final, que serve mais como uma reflexão.
Na hora de planejar a próxima otimização, será que a mudança que está sendo pensada realmente precisa de um caderno novo em branco? Ou será que uma anotação cuidadosa numa página que já existe seria o suficiente? Pensar nisso pode mudar completamente a forma como as campanhas são gerenciadas.